Olá, dando prosseguimento na série de uma leitura comentada de um artigo sobre o kefir de água, é um artigo de revisão de literatura. A referência vai estar na descrição do vídeo. E, continuando, anteriormente eu havia falado da questão da dureza da água, e nesse parágrafo ele traz que frutas como o figo e várias outras alternativas, elas podem ser utilizadas aí como substratos da fermentação. E outras frutas também têm sido testadas para compor o meio de fermentação do kefir de água, incluindo vegetais como cenouras, gengibre. Aqui essa palavra fennel, que eu acho que remete aí ao funcho, ou uma planta parecida com o funcho. Cebolas, como traz a referência do Fiorda de 2017. E também substratos, dairy, eu acho que são substratos que contêm lactose, como leite de vaca e leite de cabra. Que esse autor, Isaac, de 2012, fala que poderia ser utilizado. E também aí substratos como soja ou leite de soja. E ele fala que, por exemplo, a bebida conhecida como tipache consiste em brown sugar, que seria um açúcar mais natural, similar ao nosso açúcar mascavo, mas eu acho que o processamento é um pouco diferente, então seria um meio termo entre a rapadura e o açúcar mascavo. Essa bebida ela consiste nesse açúcar marrom, brown sugar, abacaxi, como o pessoal do México fala pinha, pessoal de língua espanhola fala pinha, e cinnamon, canela. E isso seria fermentado com os grãos de kefir, e essa bebida é tida aí como popular em países ou regiões aí da América do Sul. Essa informação eu desconheço, eu já ouvi falar do tipache, com origem na América Central, principalmente ali México, e regiões no qual se encontra o abacaxi ou a pinha, e essa bebida seria feita utilizando principalmente as cascas do abacaxi, pois ali tem várias leveduras selvagens, e essas leveduras selvagens daria início ali à fermentação. Eu conheço, já li um pouco sobre a bebida similar ao tipache, ou seria talvez até a mesma coisa que o tipache, a bebida é conhecida como aluá, que sabe-se que ela é produzida por povos indígenas, talvez da região ali amazônica, não só no Brasil, mas de outros lugares, mas ali América Central, parte da floresta amazônica. E essa bebida, ela não necessariamente usaria o abacaxi, mas poderia utilizar o abacaxi, mas outras fontes, como milho, até mesmo mandioca, e isso seria fermentado. Só que a gente não tem certeza, pois os indígenas não tinham uma linguagem escrita. E como algumas tribos mudavam de região conforme passava o tempo, isso pode ter sido mudado ao longo do tempo. Então, de uma tribo para outra pode haver diferenças na receita do aluá, ou mesmo do tipache. Então, como chegou para a gente, não é muito claro. Mas aqui o autor traz essa referência de 2015, falando aí sobre o tipache. Então, pode ser interessante buscar mais sobre essa bebida nessa referência. É importante que, além de já discutir a origem dos grãos de kefir, consequencialmente, deve ser discutido, é importante de maneira igual, discutir os substratos que podem ser utilizados no kefir de água. E aí, quando a gente fala de substrato, a gente pensa em fontes de carbono, que seria o açúcar ou açúcares fermentescíveis para os micro-organismos, e fontes de nitrogênio. E eu acho que não para por aqui. Fontes de sais, de componentes que podem ser interessantes para os micro-organismos na fermentação, mas também que podem ser interessantes para a bebida final ou até mesmo para a nossa saúde. Pois aqui eu já imagino compostos antioxidantes, compostos às vezes que podem ser estimulantes, como por exemplo a cafeína, que se ela vai estar presente no meio da fermentação, dificilmente algum micro-organismo vai utilizar essa molécula. Então ela vai passar pela fermentação e essa molécula vai estar lá no fim, na bebida final nossa. Então, por exemplo, a cafeína, ela vai resistir à fermentação e ela vai ficar presente até na bebida final. Então isso poderia ser interessante para a gente,
pensando aí em benefícios que esses compostos poderiam contribuir com gosto, com sabor agradável, ou mesmo trazendo um lado funcional para a bebida, por exemplo, uma questão de um estimulante, enfim. Então eu acho que a questão do uso do substrato, estudos de novos substratos ou de substratos alternativos para o kefir de água é muito importante. E principalmente como isso vai impactar na cultura e na dinâmica microbiana, já que uma característica da bebida do kefir de água é esse lado probiótico aí. E não são muitos os probióticos cultivados em meio aquoso. E aí ele traz aqui as referências. Ele fala que Lawrence, em 2018, estudou o efeito do oxigênio, da concentração de nutrientes e das fontes de nutrientes na fermentação do kefir de água. As bactérias ácido-acéticas elas foram encontradas nas condições de anaerobiose, ou seja, que ele utilizou aqui um airlock para poder excluir ou impedir a entrada de oxigênio, e nas condições aeróbicas, no qual ele utiliza esse muslin cloth, que eu acho que seria como se fosse uma telinha, um pano, um voal, que permite ou possibilita a troca de ar. Então, nessas condições, ele observou que as bactérias ácido-acéticas elas foram encontradas na condição aeróbica ou aeróbia de forma mais abundante. Ou seja, isso já era de se esperar, pois é uma condição favorável dela, elas são conhecidas por isso. E aí ele fala aqui que as principais espécies detectadas foram o Acetobacter fabarum, o Glucanobacter roseus /oxidans e também esse Acetobacter indonesiensis. Ele diz aqui que o Glucanobacter roseus e oxidans e o Acetobacter indonesiensis eles foram encontrados mais abundantes na condição de anaerobiose, ou seja, mesmo na anaerobiose, mesmo sem entrada de ar, algumas bactérias ácido-acéticas elas conseguem sobreviver, elas têm um metabolismo de tal forma que elas não dependem exclusivamente do oxigênio ali para conseguir produzir o ácido acético. Elas podem produzir outras moléculas ou mesmo o ácido acético em pequenas quantidades. Lógico, não é uma condição favorável para elas, para o desenvolvimento delas, então já é de se esperar que elas não sejam tão abundantes, mas essas espécies aqui, na condição de anaerobiose, ou seja, sem o oxigênio, foram as mais abundantes, enquanto que o Acetobacter fabarum ele foi mais abundante na condição de aerobiose, ou seja, com a presença do oxigênio. A proliferação das bactérias ácido-acéticas, elas resultaram em concentrações maiores ou mais altas de ácido acético e pHs, valores de pHs menores. A gente deve aqui lembrar da questão do pH, que um pH baixo é ácido e um pH mais alto, acima de 7 ou maior que 8, já é uma região básica. E isso aqui fala que foi diminuindo gradualmente o grain growth, eu acho que aqui no caso seria talvez o tamanho dos grãos ou talvez a multiplicação, não dá para saber o certo, conforme foram passando aí o período da fermentação, do backsloping. E aí ele fala aqui relatado ou relacionado com o estresse ácido que foi discutido. Ele fala aqui que a questão da proliferação das bactérias ácido-acéticos na condição aeróbia é correlacionada aí também com alta concentração de acetato de etila e baixas concentração de ésteres frutados. Então, ele observou que gera aí a questão desse composto, acetato de etila, que pode ser um gosto ruim, mas em baixas quantidades ele talvez pode não ser percebido. Mas ele fala aqui que as quantidades de ésteres frutados foi baixa.
baixas concentrações de nutrientes, e aí ele fala aqui que não foram adicionados figos no meio, causou uma fermentação lenta e uma alta quantidade, uma alta concentração de carboidratos residuais totais, ou seja, a fermentação lenta não consumiu todo o açúcar e sobrou muito mais açúcar. E aí ele fala aqui que com poucos nutrientes teve baixa concentração de metabólitos e altos valores de pH, ou seja, a fermentação foi lenta a ponto que não consumiu a quantidade de açúcar que deveria consumir, não produziu a quantidade de metabólitos ou de produtos de fermentação que deveria produzir, e também, quando a gente fala em metabólitos, a questão da acidez não gerou a acidez que normalmente geraria, então o pH ficou um pouco mais alto. Aqui ele não fala valores, então ficou pH alto quanto? Eu sei que a gente sabe que o meio não ficou básico, mas não ficou tão ácido quanto deveria ter ficado, só que aqui o autor não citou os valores. Isso eu acho que é uma informação que traria clareza para a gente. Então, por exemplo, se o pH do kefir está em torno ali de 3,8, 3,5, com a adição dos nutrientes, será que ficou sem o nutriente? Será que ficou abaixo de 4,5 ou maior que 4,5? Porque o valor do pH 4,5 para a gente, ele é muito importante, já que boa parte de patógenos não se desenvolvem abaixo de pH 4,5. Então o pH 4,5 é um limiar de segurança alimentar para a gente. Então, se o pH de um meio de uma bebida está abaixo de 4,5, um monte de micro-organismos que podem fazer mal para a gente, eles não vão se desenvolver nessa condição. Então é uma faixa aí de segurança até para a gente que está produzindo uma bebida aí, caseira ou artesanal. Então ele falou aqui do pH. Ele fala que assim a questão da diminuição dos grãos in addition. Deixa eu jogar no tradutor esse termo in addition. Eu acho que eu já fiz isso no vídeo passado, mas como passar além disso, né? Eu acho que eu já fiz isso no vídeo passado, mas como já se passou um tempo que eu gravei o vídeo passado, eu acabei esquecendo. Então, além disso, também houve aí uma diminuição da multiplicação conforme foram feitos aí os ciclos das fermentações. A baixa quantidade de nutrientes, a baixa concentração de nutrientes, ela foi acompanhada também com um aumento, com uma grande quantidade de células viáveis de espécies ou de bactérias ácido-acéticas, provavelmente causada aí pela limitação da expulsão do oxigênio e também da baixa quantidade ou atividade de metabólitos, como por exemplo aí, pouca produção de CO2. Aí isso quer dizer o seguinte, que o fato de ter pouco nutriente no meio acabou aumentando a quantidade de células viáveis de bactéria acética, porque no meio não tinha metabólitos que poderiam atrapalhar aí a questão da atividade dessas bactérias. Ou seja, às vezes até sobrou oxigênio ali, já que as leveduras também utilizam de oxigênio, então pode ter sobrado um pouco de oxigênio ou produzido pouco CO2 a ponto de não conseguir expulsar o oxigênio do meio, e isso as bactérias acéticas aproveitam dessa condição. Então fala aqui da questão desses micro-organismos aí. Em contraste, a grande quantidade de nutriente, ou seja, ele fala aqui que 1 ou 2 figos adicionados causou uma fermentação mais rápida, uma grande concentração de metabólitos sem diminuir a quantidade de carboidrato residual total, ou os valores de pH. Então parece que o carboidrato residual total não depende exclusivamente da questão da adição. E o pH também não depende. Então talvez pode ter sido por isso que anteriormente o autor não falou em valores. Mas parece que não afetou tanto ou ficou dentro da faixa do normal. Ele fala aqui que
this was like it. Eu vou pegar essa parte aqui e jogar no Google só para poder ter uma tradução melhor. Isso provavelmente foi devido à quantidade suficiente de carboidrato ou açúcar no meio e também de compostos com atividade buffering, atividade tamponante presentes ali no meio, permitindo, enabling, deixa eu jogar isso aqui também no tradutor, só para enabling, possibilitando a boa produção de metabólitos sem aí uma queda significante do pH e da quantidade total de açúcares, ou seja, a fermentação não consumiu, mas ainda conseguiu produzir mais coisas, não consumiu tanto, mas ainda conseguiu produzir aí os metabólitos que precisava, ou seja, a fermentação foi mais eficiente na conversão. Isso foi observado para os figos secos. Além disso, a concentração de nutriente shifted. Deixa eu jogar isso aqui também no tradutor. Shifted mudou a diversidade e a dominância das espécies na fermentação. Isso é muito interessante. Saber que a presença de nutrientes no meio ou não muda a dinâmica entre os micro-organismos. Então, se eu mudo a dinâmica entre os micro-organismos, a minha fermentação ou a minha cultura a longo tempo também pode mudar. Isso é interessante a gente de casa ter em mente, pois um meio com poucos nutrientes, a longo prazo, talvez pode prejudicar o aspecto, a aparência da nossa cultura, a ponto de ter grãos menores ou ter grãos maiores, o formato dos grãos, cor, enfim. Isso é uma informação que corrobora aí com as nossas observações caseiras. E ele fala aqui da questão de meio com grande quantidade de nutrientes favorece o crescimento das leveduras sobre as labs, bactérias láticas, ou seja, muito nutriente, as leveduras vão fazer a festa. Um exemplo disso é, por exemplo, a questão do uso da rapadura. A rapadura é um açúcar nosso que ele às vezes ainda até contém um pouco de água originalmente da cana, porque o açúcar cozinha-se ali o caldo de cana até chegar no ponto de rapadura. Lógico, vai mexendo, pode fazer limpeza, retirar algumas impurezas, mas ele é um meio com muito nutriente e as leveduras adoram o caldo de cana ou mesmo a rapadura. Então a fermentação vai ficar rápida, vai ficar intensa e elas vão dominar aí sobre as bactérias láticas. E lembrando que não necessariamente as láticas, mas as bactérias que são responsáveis pelo desenvolvimento dos grãos, pela produção do exopolissacarídeo. Então, se as leveduras estão mais favorecidas e as bactérias láticas não estão, pode ser que a multiplicação diminua. E aí ele fala aqui da questão que em meio com muito nutriente, as leveduras são favorecidas quando comparadas às bactérias láticas, e isso inclui também a relativa abundância aí desse Lactobacillus nageli e Saccharomyces cerevisiae, em contraste com meios de pouco nutriente que predomina, ou pelo menos observe aí a predominância desse Lactobacillus hilgard e da Decara bruxelensis. Essa Decara bruxelensis é uma levedura, e essa levedura é uma levedura muito similar a Brettanomyces bruxelensis. Na verdade, acaba sendo quase o mesmo micro-organismo, e essas leveduras elas conseguem sobreviver em condições que normalmente as outras não gostam. Elas são bem resistentes. Na indústria do álcool, elas são até consideradas aí uma infecção às vezes. Furthermore, deixa eu jogar isso aqui no tradutor. Então, além disso,
ou ainda mais, portanto, a grande concentração de nutrientes resultou em baixas taxas de concentração de ácido acético, e aqui ele fala aqui de um ratio, seria como se fosse uma proporção ácido acético etanol, ácido acético ácido lático, ou seja, muito nutriente tem pouco ácido acético em relação aos outros componentes. Isso aqui reflete aí da mudança da diversidade das espécies, como traz esse texto do Lawrence em 2018. Ele fala aqui que a questão dos nutrientes nesse estudo foram utilizados o figo seco, esse apricot damasco, passas, e resultou em fermentações estáveis do kefir de água. Mas com o figo fresco, ou com uma mistura aí de extrato de levedura e água de peptona, as fermentações não foram estáveis igual. Ele fala aqui que baixos valores de pH foram observados quando utilizou no começo do uso do extrato de peptona, do extrato de levedura e água de peptona. Isso aqui é um meio de cultivo de micro-organismos comum em laboratório e indústria, mas não é usual em escala caseira ou artesanal. E aí ele fala aqui que não teve aí as altas concentrações de ácido e também teve baixa aí capacidade tamponante no meio que utilizou o extrato de levedura. Ele fala que o crescimento dos grãos ou a multiplicação gradualmente diminuiu, decreased, conforme foi passando ou através dos ciclos de fermentação, desses backslopings. E aí ele fala aqui por razões que já foram discutidas, que envolvem estresse ácido, a questão da multiplicação, enfim. Em geral, as fermentações com uvas passas resultou numa quantidade alta de açúcar residual, de carboidrato residual total, e baixas concentrações de metabólitos. Embora a fermentação tenha sido estável, como ele falou anteriormente, ele fala aqui que isso também pode ser por causa da baixa quantidade de nutrientes da uva passa. E isso é um contraste com as fermentações aí do figo e com o extrato de peptona, que resultou em baixa quantidade de carboidrato residual total e alta quantidade de metabólito, como as fermentações aí de grande concentração de nutriente. E aí tem aqui a referência de novo, Lawrence 2018, então pode ser interessante ler essa referência com calma para poder entender melhor esses aspectos. Aí ele fala therefore, eu não lembro qual é essa palavra, então eu jogo no tradutor. Como eu já disse anteriormente, eu gosto de pegar o texto em inglês para não perder muito sentido, não traduzir todo de uma vez. Então, portanto, o uso dos substratos, as condições de fermentações, elas devem ser consideradas careful. Eu acho que isso aqui é muito importante, ou cuidadosamente. Elas devem ser consideradas com muito cuidado ou cuidadosamente, que tenham muito efeito aí na predominância dos micro-organismos, das espécies, e também pode trazer consequências na bebida final, que é o meio que a gente já sabe. Então, na hora que eu estou formulando o meu meio de fermentação, isso vai impactar em tudo, nos micro-organismos da cultura do kefir e também na bebida final. E essas características, e as características da bebida final, ele fala aqui que é em termos de metabólitos produzidos, concentração, e isso tudo engloba a questão do flavor da bebida, do aroma, do gosto, do sabor. E ele traz aqui a tabela 4, já vou na tabela 4, só terminar o parágrafo aqui para terminar o vídeo, que já está se estendendo muito. E ele fala aqui, nevertheless,
Vou jogar no tradutor. No entanto, ele fala aqui que essa plasticity, eu acho que aqui no caso seria como se fosse a questão de a possibilidade de plástica, ou seja, de mudar muito, de não ficar muito preso, pode ser explorada de forma positiva, com noção ou de tal modo que a produção ela pode originar aí diversas bebidas ou bebidas com grande variedade de gosto e aroma, aqui no caso de flavor e aroma. Então, fechamos aqui o texto. O próximo tópico é a questão do scale up, uma produção em escala do kefir. Então, aqui ele já pensa numa produção industrial, mas antes vamos ver essa tabela 4 da questão do flavor e aroma da bebida. Qualquer coisa eu faço um vídeo somente dessa tabela 4, que eu acho que é o que eu vou fazer, porque essa tabela 4 traz as consequências dos vários fatores que afetam a fermentação do kefir. Então o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só sobre essa tabela 4.